Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1. Eu sou a professora Aline Rosseto, né? Hoje é a nossa sexta aula da disciplina e na aula de hoje nós vamos falar de funções trigonométricas, que é um outro tipo de função para fecharmos a ideia de trabalhar funções e vermos como que essas funções elas podem se comportar. Por exemplo, determinar uma derivada de uma função, o limite de uma função, se eu tenho ou não o limite de uma função, então a gente consegue analisar diversas formas, diversas características de uma determinada função. E para a aula de hoje, nós vamos falar das funções trigonométricas. Como o próprio nome diz, né, trigonométricas, vem do termo trigonometria. O trigonométrica, né, que lembra aí essa ideia de trigonometria, a gente pode relacionar com a ideia de 3, tá? A trigonometria, ela surgiu da ideia de triângulos. Então, quando eu tenho um triângulo ou um estudo de um triângulo, a gente fala de funções trigonométricas, tá? E essa ideia da função trigonométrica, ela também está associada a conceitos relacionados a seno, cosseno e tangente. Ok, deixa eu só... Então, a gente vai falar de funções trigonométricas, repetiu, né? O que as funções trigonométricas, ou melhor, qual que é a importância e por que nós estudamos funções trigonométricas? As funções trigonométricas, elas explicam determinados comportamentos periódicos. Só um minuto. Por elas explicarem esses comportamentos periódicos, elas são consideradas importantes. Então, veja, nós falamos da função afim, ou função polinomial do primeiro grau, que o comportamento é uma reta. Nós falamos da função quadrática, que é uma parábola, nós falamos da função exponencial, da função logarítmica, cada uma com o seu comportamento, e as funções trigonométricas, elas modelam situações que envolvem esses comportamentos periódicos, ou seja, são funções estudadas com base nas razões trigonométricas que podem ser definidas a partir de um triângulo retângulo em associação com o estudo realizado no ciclo trigonométrico, ou seja, a partir da ideia de seno, cosseno e tangente, nós temos a ideia relacionada a funções trigonométricas. Então, lembre, da palavra trigonométrica vem da ideia de trigonometria, que está relacionado a... Nós podemos também relacionar com um triângulo retângulo. Então, quando eu faço essa relação com algumas funções trigonométricas, o que são funções trigonométricas? Seno, cosseno e tangente são funções que nós podemos analisar e nós temos esses comportamentos periódicos. Aqui nós temos 3 funções trigonométricas, ou seja, a primeira é o seno, que é AB, ó, o cateto AB, dividido pelo cateto AC. Então, vamos analisar. Quando eu olho para esse triângulo, ele é chamado de triângulo retângulo. Por quê? Ele tem um ângulo reto formado, esse ângulo, ele, ao juntarmos dois lados, nós temos um ângulo reto. Esse aqui é outro ângulo, que ele é com esse lado, ele é oposto, e nós temos esse outro lado. Cada um desses lados do triângulo, ele é chamado de cateto.
A palavra cateto, ela refere à ideia de lado. Então, esse vai ser o cateto oposto a esse ângulo θ. Esse vai ser o cateto ou lado adjacente ao ângulo. Essa palavra adjacente significa ao lado, tá? Adjacente. E esse maior lado é a hipotenusa. Então, o seno de um ângulo é o cateto oposto, que é esse que está aqui, oposto ao ângulo, dividido pelo AC, que é a hipotenusa. Então, o seno é cateto oposto por hipotenusa. E o cosseno? O cosseno, ele já vai ser o cateto adjacente, ou seja, aqui, ó, BC dividido pela hipotenusa. BC dividido pela hipotenusa. E por último, nós temos a tangente, que é a divisão do seno pelo cosseno, ou seja, AB dividido por AC, que é dividido por BC sobre AC. Como que a gente divide frações? Você repete a primeira, que é AB sobre AC, e multiplica a segunda invertida. Então, o AC que está no denominador vai para o numerador e o BC que estava no numerador vem para o denominador. Quando você simplifica, ó, AC com AC, quem que restou? AB por BC. Então, aqui você tem AB por BC. Então, as três relações que a gente tem, seno, cosseno e tangente. O seno é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, né? Então, eu falei cateto adjacente. Vamos lá. O seno é cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Ok? Então, são funções trigonométricas relacionadas à ideia da trigonometria. Só que quando a gente fala em trigonometria, que lembra ali essa ideia de três lados, que também tem três ângulos, nós podemos relacionar ao ciclo trigonométrico, ou seja, como que eu consigo calcular as medidas desses ângulos por meio de um ciclo, se eu vou ter arco, se eu vou ter ângulo, tá? Como que essa representação ela se dá, tá? Então, é em relação a isso que a gente vai falar agora. Esse é o ciclo trigonométrico. Ele varia, tá? De 0 a 360, essa é uma volta que a gente tem. Eu poderia ter mais voltas no ciclo trigonométrico. Esse é o eixo X, aqui é o eixo Y, que depois nós vamos ver que um vai se chamar o eixo do seno, outro é o eixo do cosseno, tá? Como que como que a gente pode fazer uma interpretação desse ciclo trigonométrico? É um ciclo que ao todo ele tem 360 graus, ó, uma volta completa é 360 graus, e quando a gente divide esse ciclo em 4 partes, cada parte corresponde a 90 graus, ou seja, do 0 até essa primeira parte é 90 graus, do 90 a outra parte 180, 270, 360. Então, a gente consegue completar uma volta toda. Essa medida que eu falei, os arcos, eles estão em graus. Só que a gente também pode representar em radianos, ou seja, do 0
ao 90 é π sobre 2. Por quê? Porque o π, aqui nesse caso, ele vai corresponder a 180 graus. E a gente consegue fazer as subdivisões. Se o π é 180, para eu ter 90, é 180 sobre 2. Por isso, π sobre 2. Qual que é o outro que nós temos? O próprio 180. Aqui, ó, que é π. Aqui nós temos 270, que é 3π sobre 2, ou seja, 3 vezes 180 sobre 2, ou 3 vezes 90, 90 é π sobre 2, 3 vezes 9, 27, ou 3 vezes 90, 270. E aqui, 360 graus. Como essa volta toda ela foi dividida em 4 partes, nós chamamos de quadrantes. Cada uma dessas partes é um quadrante. E veja, esses quadrantes, eles não são nomeados em sentido horário, ou seja, no sentido do relógio, tá? Porque o sentido do relógio é aqui, ó. Aqui eu tenho o 12, 1, 2, 3, né? E aqui a gente tem o sentido do relógio. Os quadrantes, eles são medidos em sentido anti-horário. Então, o primeiro, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, a gente pode representar esses arcos ou esses ângulos tanto em grau ou em radianos. Os graus são as representações numéricas, então eu tenho 0 graus, 90 graus, 45 graus, 60 graus, 75 graus, 90, 270. E o radianos, a gente representa 0 radianos, π radianos, que corresponde a 180 graus. Então, é importante a gente também saber fazer a correspondência entre esses valores, ok? Então, saber fazer essa correspondência é importante para você saber também interpretar quando precisa calcular determinado valor, determinada representação, ok? Então, agora a gente vai ver essas representações quando a gente tem situações em que esse ciclo trigonométrico, ele tem uma determinada função. Então, aqui no eixo X, nós temos o chamado eixo dos cossenos. Então, quando você for calcular, por exemplo, o cosseno de um ângulo, você vai sempre olhar em relação ao eixo X. O seno, você vai olhar em relação ao eixo Y, ok? E a tangente é uma reta paralela ao eixo Y. Então, em alguns momentos, nós vamos ver que, ou seja, em alguns ângulos ou em alguns arcos, a tangente ela não vai existir. Por exemplo, aqui em π sobre 2, ou 90 graus. São paralelos, ó. Então, nós não vamos ter nem a tangente de π sobre 2, nem a tangente de 3π sobre 2, ok? Mas nós vamos ter o seno de 0, o seno de 90, de 180, de 270 e de 360. E daqui a pouco nós vamos ver esses valores, porque isso vai nos auxiliar a trabalhar com a função, a trabalhar com as suas representações. Além desses valores que a gente tem 0, 90, 180, 270, 360, nós temos as subdivisões, ou seja, os valores que estão entre esses valores principais. Por exemplo, se a gente analisa o 0, ou entre o 0 e o π sobre 2, que é o 90 graus,
Olha quem que a gente tem. Π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Aí você pode perguntar, mas o que é π sobre 6? Quem que é π sobre 3? Quem que é π sobre 4? A gente pode determinar, ou seja, o π, ele corresponde a quanto que eu falei para você? 180 graus, tá? Se você tem π sobre 3, vai ser o quê? 180 dividido por 3. Quanto que é 180 dividido por 3? 60. Ou seja, π sobre 3 corresponde a 60 graus. E o mesmo você pode fazer para os outros. Π sobre 4 é 45. Π sobre 6 é 30 graus. E aí, você pode fazendo, ó, π sobre 3, aqui, 2π sobre 3 é 2 vezes 60, ou seja, 120. 3π sobre 4 é 3 vezes 45. Quanto que vai ser? 90, 135, tá? E aí, você pode ter as subdivisões desses ângulos. Então, nós temos 0, 90, 180, 270 e 360. E entre eles, as subdivisões desses valores, tá? E aí, você poderia determinar, por exemplo, 5π sobre 3. Quanto que é 5π sobre 3? A gente viu que π sobre 3 é 60. 5 vezes 60, quanto que é? 300? 300, tá? E aí você conseguiria determinar todos esses valores. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Sabendo que 2π corresponde, ou seja, 2π radianos, tá? Então, sempre que a gente representar em π, nós temos os radianos. Corresponde a 360 graus, converter 2 de π radianos para graus. Então, olha a informação que a gente tem, que π radianos é 180, ou que 2π é 360. Você pode trabalhar com a relação que você achar mais fácil, mais acessível, tá? E a gente precisa determinar quantos graus corresponde a 2/3 de π radianos. Então, eu vou fazer isso com você ali no quadro, para a gente determinar essa medida, esse valor que corresponde a essa quantidade, tá? Então, aqui, a informação que foi dada no enunciado é o quê? Que 2π corresponde a 360 graus. Só que a gente também tem, agora sim, né? Que o π corresponde a 180, ou seja, 2π, a metade de 2π é π. Quem que é a metade de 360? 120, ok? Então, a gente consegue fazer essa relação. Só que nós precisamos determinar 2π sobre 3, quantos graus vai corresponder? Como que a gente determina, ou seja, como que a gente faz esse cálculo? Aqui nós poderíamos utilizar uma regra de 3, ou seja, você vai multiplicar cruzado. Como que vai ficar? X vezes π é igual a 180 vezes 2π sobre 3. Nós podemos fazer algumas simplificações. Veja. Aqui, ó. Como eu tenho π de um lado da igualdade e π do outro lado da igualdade, eu posso simplificar. Por que que eu posso simplificar? Porque a gente tem só multiplicações, tá?
Porque se você, como o π está multiplicando, ele vinha para cá dividindo. E quando você divide π com π, ia ficar 1. Por isso que eu fiz a simplificação, ok? Agora, aqui nós podemos, ó, então, quem que sobrou? X é igual a 180 vezes 2 dividido por 3. Agora, aqui a gente tem que fazer o cálculo ou simplificar também. De que forma, né? Então, você pode fazer, quanto que é 180 dividido por 3? Ou você pode pensar, 18 dividido por 3 é 6. Mas não é só 18, é 180. Então, ao invés de ficar 6, vai ficar 60. 60 vezes 2, 120 graus, tá? Esse é a correspondência do radianos que a gente tem. E aqui você tem essa correspondência, 120 graus. O mesmo você pode fazer para qualquer outro valor que você tenha de radianos, tá bom? E aí você vai fazendo as interpretações para ver o que está sendo pedido, como você vai analisar, como que você vai representar essas situações, certo? Então, a gente falou de algumas funções trigonométricas, né? Vimos ali alguns exemplos, mostrei para você o ciclo trigonométrico, a correspondência e os valores, quando você tem radianos, quando você tem graus, e aí você precisa prestar atenção e analisar como você vai fazer essa interpretação, ok? Agora, nós vamos falar das funções trigonométricas, ou seja, quando eu tenho uma função seno ou quando é uma função cosseno, todas essas representações. A primeira que a gente tem é a função seno. Ela é uma função definida dos reais aos reais, dada por f de x igual a seno de x. Lembra quando a gente tinha uma função exponencial em que f de x era e elevado a x ou a elevado a x? A função quadrática, ax quadrado mais bx mais c, quando você sabe que você tem uma função seno? Quando ela é desse tipo aqui, ó. F de x igual a seno de x, que associa a cada número real x um único número seno de x também real. Esse é o gráfico da função seno, ó. É um comportamento periódico. Você pode ver que ela começa a se repetir. Ó, do 0 até o π, ela está até aqui. Do π até o π sobre 2, ela baixou. Quando a gente olha do π sobre 2 até o próximo valor de x, ela volta a se repetir. Então, a gente fala que é uma função periódica em 2π, porque o seu comportamento vai se repetindo. E aqui a gente tem algumas informações em relação aos ângulos e aos valores do seno. Então, por exemplo, quando você tem 0π ou 0 graus, quem que é o seno? No lugar do x, lembra construindo o gráfico? No lugar do x, você vai substituir por 0. Quem que é o seno de 0? 0. Por quê? Olha onde está aqui o seno, ó. O seno de 0 é 0. Outra informação importante. Os valores, é muito comum você ver que eles estarão variando de -1 a 1. Ou seja, o x, ele tem valores diversos. E no y, ele vai variar de -1 até 1. Por isso que quando a gente olha para o seno de π sobre 2 ou 90 graus, é quanto? 1. O π sobre 2 está aqui. Quando você analisa, onde está o gráfico da função? Aqui, tá? O seno de 180, 0, ó. 180 está aqui, que é π. O seno de 3π sobre 2, está aqui embaixo, -1. E o seno de 2π, quanto que é? 360.
Se você continuasse analisando o gráfico, você ia ver que aqueles valores, eles se repetem. Professora, eu conseguiria usar uma calculadora para determinar esses valores? Com certeza. Então, você conseguiria o seno de zero. Se você pegar a calculadora e a sua calculadora ela estiver na função que você tem ali, a função representada por grau, tá? Você consegue determinar todos esses valores. Aí você digita seno de zero, seno de 90, seno de 180, seno de 270, seno de 360. Ok? Então, essa é a função chamada de função seno, tá? Qual é a outra que nós temos? A função cosseno. Ó, ela é definida por f de x igual a cosseno de x, que vai associar a cada número real x um único número cosseno de x, ou seja, esse x ele vai variar 0, 1, 2, 0, 180, 90, que é comum nós utilizarmos esses arcos notáveis, tá bom? Esse é o gráfico, ó. Também tem um comportamento periódico. Qual que é o cosseno de zero? Ou seja, o zero, o x está aqui. Quando a gente olha para o y, onde está o gráfico? No 1. Então, o cosseno de zero vai ser 1. Cosseno de 90. Cosseno de π sobre 2 é zero, ó. Retornou aqui no eixo x. Cosseno de 180, menos 1. Cosseno de 180, aqui, ó. Tá aqui no menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, 0. E o cosseno de 2π, 1. E a mesma ideia, ela é periódica, ela continua aqui, ó. Então, por exemplo, que situações ou que fenômenos podem ser explicados por meio de uma função trigonométrica? Comportamento periódico das ondas, o comportamento dos dias, né? Então, sempre que você ver situações ou representações que se comportam de forma periódica, nós temos a ideia dessas funções trigonométricas, função seno e função cosseno, ok? Outra função que a gente tem é a função tangente, que ela é a função definida dos reais aos reais com x diferente de π sobre 2 mais kπ. E o k pertencente aos inteiros, ou seja, ela é dada pela tangente de x, assim como nós tínhamos seno de x, cosseno de x, que vai associar a cada número real x um único número também chamado real tangente de x. Lembra que eu falei para você que a tangente é uma reta paralela ao eixo y e que não existe tangente de π sobre 2, 3π sobre 2, tá? Então, ó, não vai existir tangente de π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2, 9π sobre 2. Então, os valores ímpares, tá? Correspondente a esse π sobre 2 não existe. Tanto que, ó, olha o comportamento da função tangente. Ela não toca o π sobre 2. Ela está definida no π, no 2π, 3π, 4π, 5π e assim sucessivamente, de forma que ela tenha esse comportamento periódico. Cada uma dessas funções tem o seu comportamento. A função seno se comporta de um jeito, a função cosseno,
ela se comporta de outro jeito, e a função tangente, ela se comporta de uma outra forma, de um outro jeito, ok? Então, a gente pode analisar essas situações baseada no comportamento periódico dessas funções. E aqui nós temos a função seno, ó, a função tangente, ou seja, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Quando nós temos 0 graus ou 0 π, qual vai ser a tangente desse x? Tangente de 0. Vai ser quanto? 0. Ó, o 0 está aqui, o x e o y. A tangente de 0 é 0. A tangente de 90 graus ou π sobre 2, ela não existe. Por quê? Porque esse gráfico ele é muito próximo, mas ele não vai tocar o π sobre 2. Então, por isso que não existe. A gente fala que tangencia, mas ele não vai existir. Então, quando você olha para a tangente de π sobre 2 e para a tangente de 3π sobre 2, ó, não existe. E a tangente de 0 é 0, de 180 é 0, de 360 é 0, ou seja, 0, 0π, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, 9π, e assim sucessivamente, a tangente vai ser 0, tá? A tangente, vamos deixar isso bem claro, porque ela tem um outro comportamento. E quando a gente olha para o ciclo trigonométrico, o eixo x é o ciclo do cosseno. E o eixo y é o do seno. E a gente fala que varia de 0 a 1, aqui também 1 e aqui menos 1. Por isso, os valores de seno de 0 ou seno de π sobre 2, o seno, por exemplo, o seno de π sobre 2 é 1. Ó, o eixo seno é esse eixo aqui. E o eixo dos cossenos é esse daqui, tá? E por meio desse ciclo, você consegue determinar pelo menos os ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, ou os ângulos mais utilizados. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E também aquelas subdivisões. π sobre 3, π sobre 4, π sobre 6, tá? 2π sobre 6, 3π sobre 6, que são também ângulos muito utilizados. Quando você tem essas funções, você pode utilizar, por exemplo, a calculadora para determinar qual que vai ser a imagem dessas funções trigonométricas. Ou seja, quando você quer calcular a f de x e você tem a função seno de x, como que você calcula a imagem de 0, por exemplo? Ou seja, a f de 0. Como que você calcula o seno de 0? Você pode utilizar a calculadora científica para fazer isso. Só que a gente precisa de uma determinada atenção aqui, tá? Como que você utiliza a calculadora? Professora, não é só colocar lá seno de 30 ou cosseno de 30? Não. Se você for utilizar, por exemplo, esse tipo de calculadora, você precisa saber que, se você estiver trabalhando com grau, aqui em cima, no visor da calculadora, tem que ser um D, né? Espera aí. Deixa eu apagar. Não vai aparecer o G, mas vai aparecer o D, que é do inglês, degree, que significa grau, tá? Então, a gente tem aqui, ó, DEG, que vai ser degree
para você trabalhar com graus. Então, se você quer o seno de 90, você deixa na opção degree, que é para grau. Se você quer calcular o seno de π sobre 2, você deixa na função R, que é na função radiano, tá? Como que você vai calcular ou como que você vai determinar qual é esse tipo de função? Ou como que você vai deixar esse tipo de função na sua calculadora? Você vai utilizar a tecla MOD. Você aperta a tecla MOD 2 vezes e vai aparecer esses valores, ó, 1, 2 e 3. De acordo com esses valores, você vai informar para a calculadora. Ah, eu quero trabalhar com um grau. Eu sempre, uma indicação ou uma sugestão, eu acabo sempre deixando em grau. Por quê? Porque é mais fácil você já colocar, por exemplo, seno de 45 graus. Então, você coloca seno 45, cosseno 45, do que você for transformar para radianos. Como que você iria determinar o seno, por exemplo? Ó, aqui é a tecla seno. Então, você tecla no seno e coloca o número que você quer ou o grau correspondente ao valor que você quer. Quer cosseno? Cosseno de 90, tá? E aí você utiliza. Justo hoje eu esqueci a minha calculadora, que eu gostaria de mostrar para você, mas na próxima aula eu trago e mostro com mais detalhes esses valores, tá? Para o seno, para o cosseno e para a tangente. Mas, com essa informação, você já consegue calcular o seno, o cosseno e a tangente com essas informações. A gente vai determinar agora, né? Fazer, na verdade, não determinar. Nós vamos fazer agora uma situação problema. Então, veja. Encontrando custos máximos e mínimos. Suponha que você trabalhe na área de planejamento. Deixa eu só mudar aqui onde está essa imagem, porque está em cima do nosso texto. Aí. Suponha que você trabalhe na área de planejamento de uma indústria de peças mecânicas. Após estudos, você descobriu o custo unitário de uma dessas peças em reais, que pode ser descrita de acordo com a lei. Ó, C de T igual a 200 mais 120 seno de π vezes T sobre 2, com T medido em horas de trabalho. A partir dessa função, você deve determinar quais são os custos máximos e mínimos da produção dessa peça. Então, essas peças, elas são modeladas, ou seja, o seu custo, ele é modelado por essa representação, por essa função. A gente tem que determinar o máximo e o mínimo dessa função. Como que a gente determina esse máximo e esse mínimo? É isso que a gente vai fazer agora, tá? Primeiro, nós vamos fazer o custo máximo. Só um pouquinho.
desconfigurou aqui só para você conseguir visualizar melhor, tá? Agora sim. Primeiro a gente vai analisar o custo máximo, ou seja, qual vai ser o custo máximo? Vai ser o maior valor que a gente tem aqui, ó. Tá? Lembra da ideia de máximo e de mínimo? O máximo é o ponto máximo, ou maior valor que a função pode assumir, ou o mínimo é o menor valor. Qual que é o maior valor que a função pode assumir? É esse valor aqui, ó. É nesse ponto que é o ponto máximo. Quais são as coordenadas desse ponto? No x é π sobre 2 e no y 1, ou seja, acontecerá quando o seno de π vezes t sobre 2 for igual a 1, ou seja, isso acontecerá quando π vezes t sobre 2 for igual a π sobre 2. Então, nós temos que o t é igual a quanto? 1. Então, quando t for igual a 1, porque aqui a gente simplifica, ó, fica t igual a 1. Quando você substituir aqui o t por 1, você vai ver qual vai ser o custo máximo. Então, a gente vai fazer essa substituição. Ó, onde tem o t? Apenas aqui. O restante a gente vai fazendo a substituição. Como que vai ficar? 200 mais 120 vezes seno de π vezes 1 sobre 2. Π vezes 1 é π dividido por 2, π sobre 2. Como que você resolve? Primeiro, você tem que determinar o seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é igual a 1, tá? E aí você vai multiplicar 120 vezes 1, 120, 120 mais 200, 320. O custo máximo, quanto será? 320. Só que a gente também precisa determinar o custo mínimo, que vai ser o menor valor que nós temos aqui, ó. Que o ponto é 3π sobre 2 no x, quanto no y? Menos 1. Por isso que a gente vai fazer que o seno de π sobre 2, ele é igual a 3π sobre 2. π sobre 2 vezes t é igual a 3π sobre 2. Quando a gente simplifica, π sobre 2 com π sobre... Eu simplifiquei o errado. Quando a gente simplifica π sobre 2 com π sobre 2, quem sobra? T é igual a 3. Então, quando o T for igual a 3, nós vamos ter um custo mínimo, tá? Então, no lugar do x, você substitui por 3. Vai ficar 200 mais 120 vezes o seno de 3π sobre 2. Quanto que é o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Veja aqui, ó. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. 120 vezes menos 1, menos 120. Quando você faz 200 menos 120, quanto que a gente tem? 80. Então, o custo mínimo é de quanto? 80. E o custo máximo, 320. Certo? Então, nessa situação, a gente analisou o comportamento, né, dessa função, uma função chamada de periódica, tendo um ponto máximo e um ponto mínimo. Agora, eu gostaria que você realizasse essa atividade que fala das marés. A gente tem uns minutinhos, então eu vou deixar um tempinho para você analisar. Já eu retorno, a gente faz a correção e finaliza a aula de hoje, ok? Leia com atenção, veja o que está sendo solicitado para você fazer, que já já eu retorno.
Pessoal, eu vou voltar para dar tempo da gente corrigir, tá? Porque senão fica apertado e acaba não dando tempo e é ruim finalizar a aula sem terminarmos essa atividade. Então, diz o seguinte: as marés são consideradas funções periódicas que podem ser modeladas usando as funções trigonométricas. Lembra que eu disse para você que uma das aplicações, uma da ideia desse comportamento periódico, pode ser o comportamento das marés, o comportamento dos dias. Sabendo disso, considere que o movimento da maré de uma determinada localidade pode ser representada pela função 6 vezes o seno de 5π sobre 31 vezes x, em que x é o tempo em horas. Determine a maré às 3 horas, ou seja, você quer saber qual que vai ser essa maré quando for 3 horas. O x nós vamos substituir por 3, ou seja, aqui na função, nós vamos calcular a f de 3. Então, a maré às 3 horas será a f de 3 igual a 6 vezes o seno de 5π sobre 31 vezes 3. Então, nós vamos ter que 180 é π radianos. Você pode determinar em graus essa representação, porque aqui nós temos 15π sobre 31, tá? O seno, aqui ó, de 15π sobre 31, você pode fazer a representação para determinar em graus. Quando você faz a representação, é 87,09677419. E aí você tem que determinar o seno desse ângulo. Aí aqui você utiliza a calculadora. Então, 6 vezes o seno desse ângulo, ele é aproximadamente igual a 1. Então, qual que vai ser a maré às 3 horas? Às 3 horas, a altura dessa maré é de quanto? É de 6 metros, tá? Então, nesse exemplo, nessa situação, a gente apenas fez a substituição. Mas veja, você precisa determinar e saber interpretar que nós estamos falando da função seno. A função, ela está lá na regra, na lei de formação, e você faz a substituição dessa função, desse valor que foi apresentado e que você tem essas representações, ok? Então, isso é importante que você saiba analisar. Então, na aula de hoje, nós falamos das funções trigonométricas, a função seno, que é seno de x, cosseno de x é a função cosseno, a função tangente, tangente de x. Nós falamos que esses ângulos, eles podem ser representados em grau ou radianos e que 180 graus corresponde a π radianos, tá? E que você também pode ter a representação de que 360 graus corresponde a 2π radianos, ok? Então, essas são representações, são formas que nós temos para o ângulo ou o tamanho do arco que vai ser analisado, ok? Então, na aula de hoje, nós falamos das funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. E na próxima, nós vamos ver o que é o limite, o que é ou como uma função, ela se comporta. Ok? Finalizo a nossa aula por aqui. Desejo uma ótima semana a todos, um bom feriado, um bom descanso. E não se esqueça, vamos nos cuidar, estamos num momento muito difícil, tá? Bons estudos, uns ótimos dias para vocês e até a próxima. Abraço!